Quer saber como o ambiente influencia seu filho? Então fica comigo até o fim desse vídeo. Fala galera, meu nome é Vinícius Crivellaro e essa é a Trilha do Futebol. Seja bem-vindo novamente a mais um vídeo do canal do YouTube, onde a gente troca experiência, tenta passar um pouquinho do como funciona o meio do futebol para você, pai, que tem como objetivo ajudar o seu filho, auxiliando, nos melhores caminhos para ele se tornar um jogador de futebol. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que o ambiente pode influenciar de maneira positiva e negativa a formação do seu filho no meio do futebol? Mas antes de começarmos com mais esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, aproveita, é rápido, só apertar aqui no inscrever, curta, compartilhe e será um prazer ter você sempre conosco em cada semana, vídeo após vídeo, sempre acompanhando todo esse trabalho que eu e toda a Trilha do Futebol fazemos com o maior carinho para passar para você. E se você ainda não conhece a comunidade da Trilha do Futebol, espera terminar esse vídeo, clica no link abaixo, vem fazer parte da comunidade que mais cresce, a comunidade que orienta pai, mãe responsável quanto os melhores caminhos para o seu filho se tornar um jogador de futebol. Vai ser um prazer ter você junto com a gente na comunidade, mas fica comigo até o vídeo, tá bom? Até o final dele. E agora vamos lá então, vamos falar sobre os fatores que influenciam de maneira direta, positiva e negativa, o seu filho dentro do desenvolvimento dele dentro do futebol. E é um assunto porque às vezes a gente não para pensar. Eu poderia estar falando aqui sobre dom e habilidade, podendo falar sobre algumas coisas que a gente, por menores, a gente não para observar. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, que o meio ele influencia e muito na formação do atleta. Vou dar um exemplo aqui, talvez pode ser um exemplo chulo, que muitas pessoas falam na questão, vou falar um pouquinho do dom e habilidade. Muitas pessoas falam, nossa, mas esse atleta nasceu com dom de jogar futebol. Caramba, tudo dá certo para ele, enfim, você acredita em dom? Eu acredito que um atleta ele tem algumas predisposições que o auxiliam na sua formação como um todo, ou seja, algumas características que influenciam ele, que ele se diferencia dos demais, que ele se destaque dos demais. E a questão da habilidade, eu acredito muito que a habilidade ela é treinável, Se você quer adquirir uma habilidade, então treine muito para que essa habilidade aconteça. Então qual é o ponto que eu quero trazer para vocês, o Neymar, o Messi, eles têm o dom de jogar futebol. Tudo bem, mas quer ver como o meio influencia? Se o Neymar ele tem o dom de jogar futebol, se ele não fosse colocado num contexto, desde as categorias de base do Santos, ele fosse colocado num outro contexto, ele fosse colocado numa ilha deserta, que não tivesse ali uma bola, ele ia conseguir dar sequência? Provavelmente, para não dizer com certeza, não. Por isso que o meio influencia muito. E eu acredito que o homem lá de cima, ele diga o seguinte, você desce e arrasa, mas de nada adianta se essa habilidade ela não for treinada, ela não for desenvolvida para aquele propósito ou para aquela situação em si. E como o ambiente, então, pode influenciar de maneira positiva e negativa? Vamos começar por aí, então. Vamos começar no ambiente de casa, Você sabe, que já está acompanhando os vídeos há mais tempo, que o ambiente influencia demais. A casa influencia por quê? Porque os familiares precisam apoiar seus filhos de maneira incondicional. Independente do que aconteça, independente de qual seja a visão de futuro, sempre o apoio incondicional dos pais. Acredito muito que esse é o primeiro passo. E aí uma pergunta que eu acabo fazendo sempre, e você pai pode fazer junto com o seu filho como que é o relacionamento de vocês com base no que está acontecendo no dia a dia? Como que o pai ele se comporta para poder orientar o filho? É só dizer, eu acredito no seu sonho, ou eu te apoio, mas na hora que precisa trocar uma conversa, não tem ideia do que está acontecendo? Como é que está sendo essa parte desse relacionamento? Principal, como é que é feito esse incentivo ao atleta? Porque o atleta precisa ser incentivado. Ele precisa ter... as crianças em si, como um todo, ele não tem noção de futuro, ele não tem a capacidade de teletransportar a sua visão para frente, ele não tem a capacidade de se imaginar daqui 3, 5, 7 anos. Isso é um pouco complicado, vai muito dos pais, da experiência que eles têm de poder passar essa visão para o atleta. E por último, a questão da motivação. Poderia falar só um vídeo sobre isso, o quanto é importante, mas saiba que o ambiente familiar ele é muito rico para poder dar essa motivação para o atleta, para ele dar o próximo passo e alcançar o seu objetivo. O segundo passo é a questão do ambiente da escolinha, do projeto, do clube onde o atleta joga. E vamos lá,
quem são os profissionais envolvidos no processo de formação desse atleta? Esses profissionais são capacitados? Eles entendem do que precisa ser feito para dar o próximo passo, para poder auxiliar o atleta? Então o ambiente dos treinadores, dos profissionais, influencia demais nessa sequência. Tanto é que jogadores que chegam num alto patamar, num alto nível de desempenho, eles sempre lembram dos seus primeiros professores, as pessoas que mais ajudaram no processo de formação desse atleta inicialmente. Também tem que levar em consideração como a estrutura das competições auxiliam de maneira positiva, mas também de maneira negativa, que pode influenciar no atleta. Aquele sentimento de sempre ganhar, ou de querer sempre ganhar, né? E a questão de tomar muito cuidado com a formação de um atleta perdedor. Um atleta ele acaba se acostumando com a situação do tipo, eu sei que hoje nós vamos pro jogo, sabemos que vamos perder, então tá tudo certo. Então isso pode influenciar e muito na formação do atleta. E sabendo por último que ali o ambiente da escolinha precisa estar focado no processo de formação do atleta como um todo. Ele tem que estar preocupado com o início, com o meio, com o fim da formação, sempre acreditando que quando chega no fim daquele determinado momento, daquela determinada função, tem o próximo passo para ser dado, o próximo estágio. E eu acredito muito nisso, em processo de formação. E agora já no momento do clube, né? O ambiente do clube, quando o atleta está numa categoria de base, quando ele já passou por diversas fases e etapas e agora ele está no ambiente do clube. O que isso pode influenciar de maneira positiva ou negativa? Acho que podemos começar falando sobre modelo de jogo, né? Todas as categorias de base, eles possuem um modelo adequado para eles nessa situação. Ou direcionado pela diretoria, ou direcionado pelo treinador, pela sua filosofia de trabalho, e os atletas podem ter uma dificuldade com isso, ou até pode ter uma facilidade. O treinador em si, ele pega ali dentro da sua equipe e consegue adaptar quem vai conseguir performar da melhor maneira dentro do modelo de jogo, dentro da ideia dele de trabalho. Mas o ambiente vai influenciar muito. Vou dar um exemplo, um atleta que nas categorias menores sempre foi um atacante, o treinador ele entende que dentro daquele ambiente esse atleta precisa ser um meia, um ala, um volante, acaba modificando, fazendo com que o atleta ele se diferencie, ele consiga alcançar o seu desenvolvimento. Uma situação que influencia diretamente na questão da formação do jogador é a situação financeira do clube. Por quê? Porque isso envolve muito a questão da estratégia do que é feito. Vou dar um exemplo prático para vocês. Se o clube está passando por uma situação financeira complicada, tem dois caminhos, né? Ou ele vai formar um time competitivo, ali fazendo algumas parcerias, etc., ou vai acabar apostando na categoria de base. Isso influencia por quê? Porque não são todos os clubes que acabam utilizando vários jogadores da sua categoria de base, mas os jogadores que são utilizados, eles podem ter uma oportunidade, pode ir para um clube maior, pode ter condições financeiras melhores, e isso influencia muito. O objetivo da questão do clube, se é um clube formador, se é um clube que busca por resultado, se é um clube que quer buscar cada vez mais subir na situação de uma série D para uma série C, de uma série C para uma série B, de uma série B para uma série A. Então essa estrutura do clube, somada com a questão da situação financeira, influencia diretamente na formação do jogador e no caminhar nesse processo. E por último eu quero falar sobre a questão das comissões técnicas, né? Porque hoje no Brasil, principalmente, o treinador ele tem uma vida útil muito curta dentro de um clube de futebol, né? Porque acaba sendo o resultado. Nada mais é do que estar fazendo um bom trabalho, de repente tem 3, 4, 5 derrotas seguidas, o trabalho não presta, está tudo errado, vem, troca a comissão técnica, os atletas precisam provar novamente para essa nova comissão a situação de trabalho, o que precisa fazer, e é engraçado porque acaba acontecendo isso, porque aí um atleta que era destaque com o treinador, quando vem outro treinador ele passa a ser mais um. Então essa é uma situação que não está no controle do atleta, ou seja, o meio influencia se ele vai dar sequência ou não, de maneira positiva ou negativa. Então recapitulando, para finalizarmos esse vídeo, o meio influencia sim, de maneira positiva, de maneira negativa. Tem algumas situações que não está ao alcance do pai ou da mãe ou do próprio atleta de conseguir direcionar para qual que é o melhor caminho, né? Mas saber identificar, eu até falo muito, eu aprendi isso com o meu mentor, a questão da oração da serenidade, quando ela diz que a gente precisa distinguir o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado, mas sempre levar dentro do propósito, do que a gente quer fazer, do que os atletas se propõem a buscar o sonho, que é sempre se preocupar com o que está ao alcance do atleta. Os pais sempre se preocupar com o que está ao alcance do pai.
e com isso pode ter certeza que as oportunidades vão aparecer e o ambiente, se possível, óbvio, vai começar a sempre influenciar para o lado positivo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora, deixa o joinha, espero que tenha curtido esse vídeo e fiz com o maior carinho para você que está acompanhando todos os vídeos semanalmente aqui no canal do YouTube da Trilha do Futebol. Comentários, dúvidas e sugestões, pode deixar aqui abaixo. Eu vou ter o maior prazer. Se você quer saber um conteúdo específico, deixa aqui abaixo. Eu e minha equipe vamos absorver essa sugestão e pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo com o maior prazer para você que quer aprender um pouco mais para poder orientar o seu filho. Novamente, você que não sabe, toda quarta-feira vídeo novo aqui no canal do YouTube. Finalizando, você que não faz parte ainda da comunidade da Trilha do Futebol, agora sim, clique no link que está aqui na descrição e venha fazer parte da comunidade que mais cresce no Brasil.